Hi guys, olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a história então com o mau comportamento do Reinaldo. Vamos deixar o comportamento um pouquinho mais para frente, para encerrar a fase do Reinaldo na obra, que ficou pouco tempo. Eu acho que ele deve ter saído aí para janeiro, mais ou menos. Bom, mas enfim. Chegou o momento de o Reinaldo fazer aquelas requadrações que nós havíamos medido naquela época. Foi em outubro, então nós já estamos aí em janeiro, por aí. Nunca mais alguém falou naquelas medidas. Eu não falei para vocês a medida porque ela vai aparecer agora e é importante. O chefe fala assim: Chefe Wills, pega aí a fita, a treina, pega a fita para me fazer medir aí com o Reinaldo que a semana que vem vai chegar as pedras. Não pode errar 1 milímetro. Eu falei, chefe, nós medimos, lembra que nós medimos juntos isso aí? Caraças, foi o ano passado. E eu não lembro mais onde eu pus aquela. Onde eu meti. Tudo deles é meter. Meter é colocar. Não sei onde eu meti aquela folha. Falei, chefe, só tem uma porta diferente aí. Todas são iguais. Todas são iguais. 2 metros por 1,28,5. Exceto essa, que em vez de 2 é 1,95. O que estás a dizer, caraças? Uma brincadeira. Falei, chefe, nós medimos juntos. Estás a me dizer que guardou as medidas até agora, desde aquela época. Nós nunca mais falamos nessas medidas, Wilson. Falei, chefe, então tá bom. Mede. Aí ele falou assim, Reinaldo, pega a fita. E eu em pé do lado. Pega a fita. Esse brasileiro é maluco. Pega a fita. E o encarregado. Ai meu Deus, foi muito legal. O encarregado ia anotando. Primeira porta. Chefe, 2 metros. Largura. Aí o Reinaldo olha para mim, mediu. Olhou para mim. 1,28,5, chefe. Aí o Diamantino me olha. Vamos avançar. Quer dizer, vamos continuar. Todas as medidas batendo. Todas as medidas batendo. Chegou naquela que eu falei que é a única que era diferente. Ela tinha 5 centímetros a menos que as outras de altura. De altura. Ninguém sabe por quê. 1,95, chefe. Aí ele falou, tu és maluco ou o quê? Guardasse isso desde aquela época? Eu falei, sim, tudo que eu leio, eu guardo quase, não quero exagerar, quase 100%. Nesse caso foi 100%, chefe. Ele falou, esse papel sumiu, nós nunca falamos dessas medidas, como é que guardasse isso? Eu falei, é assim que eu... nunca, não, minto, aí não rola inglês, aí até ele não sabe que eu sou professor de inglês, vamos deixar isso mais pra frente que é muito legal. Passou ali. O Reinaldo também começou a me ver com olhos diferentes. Eu vi que ele conversava com o Babo. Ó, tem um brasileiro aí que eu gosto muito dele, o Wilson. Eu escutava algumas coisas. Eu mandava as folhas pro Babo, mandava as fotos, as horas contadas direitinho, o Babo conferia. Às vezes o Babo, aí o encarregado falava assim, Wilson, vamos imaginar que eu fazia 200 horas, todo mundo fazia igual, né? 200 horas. Coloca 210, aí o Babo ligava para mim, Wilson, você errou nas horas. São 200. Eu falei, não, o Diamantino pediu para colocar 10 horas de bônus para nós, confirma com o Diamantino. Ah, foi? Tá bom. E o Babo confiava em tudo que eu falava, e ele confirmava com o Diamantino, e ele viu que eu não inventava, não colocava hora a mais por minha conta. O Babo também começou a confiar muito em mim. O Babo mandava o dinheiro da gasolina do carro para mim, não pro Reinaldo. O Reinaldo que era o motorista, mas ele mandava para mim, pra gente abastecer o carro. E às vezes deixava na hora, ó, esse dinheiro da gasolina. Quando acabar, você me pega as faturas. Quando eu vim aqui, você me dá, eu te dou mais dinheiro. Muito legal, gente, muito legal. Continuamos trabalhando ali. A obra. E eu e o Thiago na britoneira, muita massa. E trabalhando bem. Enchendo coluna. Foi muito legal. Quero encerrar o capítulo a participação do Reinaldo nessa obra nesse capítulo. Dá falta 4 minutos.
Um dia, toda sexta ele ia embora, o seu Diamantino para Matosinhos. Reinaldo ficou direto à tarde com a mulher. À tarde não, porque ele foi embora para Lisboa por conta própria. Ele falou, se minha mulher tá com problema, eu vou para Lisboa 2 horas. Falei, vamos ligar para Diamantino. Não, eu não quero que o Diamantino saiba. Falei, não, se você não ligar para ele, eu vou apontar que você saiu às 2 horas. Porque é assim, sexta-feira, se a gente fosse para Lisboa, saía mais cedo, tipo 4 da tarde. O Diamantino falou, sai mais cedo e aponta normal, porque vocês vão embora para casa e é longe. No caso, quem fosse para Lisboa tinha direito de ir para Lisboa e tinha direito de sair mais tarde. O Reinaldo foi burro, por teimosia dele, que ele não me aceitava como, de certa forma, responsável, um chefe responsável. Eu era chefe da obra enquanto o Diamantino não estava lá. O Reinaldo não aceitava isso. Eu não era chefe do Reinaldo. Se o Reinaldo fizesse um trabalho errado, eu falava, Reinaldo, tá errado. E ele não aceitava. Antes dessa história, lembrei de uma coisa muito boa aqui, que tem bastante coisa do Reinaldo aí, eu estou resumindo, mas essa é muito boa contar, antes de despedir do Reinaldo, que pode ficar para o outro capítulo. Diamantino viajou e a gente tinha que fazer o contrapiso. E eu era sempre considerado por Reinaldo aquele que não sabia de nada de obra. Sabia pouco, e o que eu sei eu aprendi em Portugal, mas sempre de olho e aprendi olhando os outros fazer. E o Diamantino sempre observava isso. Quem mexe com obra sabe. Quando vai fazer o contrapiso, existe uma cota. O que é uma cota? Por exemplo, tá marcado lá, que foi tirado com nível, a mangueira de nível. 1,5, por exemplo. Então, se o encarregado falar assim, a cota aqui, Wilson, é 1,5, o que eu entendo? Não pode ser 1,6, porque ainda vem um piso. Entende? Isso é fácil de entender. Só que o homem aqui que não sabia de nada, era muito bom. Eu acho que eu não nasci para ser pedreiro, podia ser chefe numa obra. Por quê? Medidas eram comigo. E os pedreiros não se ligam nisso. Faz tudo errado por causa disso. E aí vai chegar mais para frente que o chefe vai falar para o Reinaldo, isso é mais importante para mim do que você. Porque você não tem humildade, você não aprende. Antes dele ir embora. Eu vou tardar um pouco a ida do Reinaldo, porque tem umas coisas importantes que eu deixei para trás, como essa. Reinaldo, eu falei, Reinaldo, a cota, eu fazendo massa com o Thiago, e o Mendes e o Reinaldo fazendo contrapiso. Sarrafiando ali, coisa fácil. Falei, a cota é 1,5. Pensa que o Reinaldo me ouviu? Pegou a fita, foi lá e fez com 1,6. Bom, o que é que acontece? O Diamantino chegou e a primeira coisa que ele fez foi lá pegar uma fita e lá medir. Ele falou, Wilson, começou a falar um monte pra mim. Eu falei, chefe, eu falei pro Reinaldo que era 1,5, ele não deu a mínima pra isso e ficou com 1,6. Minto, é o contrário. Pode ficar mais alto, não pode ficar mais baixo. E ficou mais baixo, ficou com 1,4, é verdade. Isso. Porque se ficar alto demais, por exemplo, é 1,5 que ficou com 1,6, não tem problema. Divino pode me corrigir se eu estiver errado. É isso mesmo. Por quê? Pode colocar mais contrapiso ou então só colocar o piso e não tem problema. Se ficar baixo demais, e o piso? Tivemos que quebrar tudo. Foi uma chatice do caramba. Esse dia o encarregado deu uma de Jaime, mas não xingando ninguém, ficou muito puto e saiu. E eu no martelo quebrando aquilo lá. Falei, tá vendo, Reinaldo? Que deu? Tá vendo, Reinaldo? Que deu? Chamou nós dois, chamou o Mendes, chamou o Thiago e falou assim, presta muita atenção que eu vou falar, só vou falar uma vez. Esse homem não responsabilizou você. Ele só falou e você não ouviu, tudo bem. Eu vejo que você faz muita coisa errada, Reinaldo, eu gosto de você, você faz um bom trabalho, sabe fazer o trabalho, mas você tem um problema. Você não sabe ter chefe. Você não sabe ser subordinado por alguém.
Esse homem não sabe fazer os trabalhos que você faz. Eu sei, eu já observei ele não sabe. Mas ele aprende. Eu olho para ele e falo uma coisa só uma vez e ele aprende. E você não tem humildade, acha que sabe tudo. Se você não melhorar, para mim você não serve. Entendeu, Reinaldo? A partir de agora é o seguinte, para todos vocês, quando eu não estiver aqui, o Wilson é o dono da obra. E não vou ficar preocupado se ele falar alguma coisa e vocês acharem que é fofoca. Eu sei que vocês fazem coisa errada na casa e o Wilson está poupando você, Reinaldo. Daí para frente, Reinaldo começou a ficar meio cabreiro comigo, mas uma amizade boa, mas nada tinha aquela parceria mais. Próximo capítulo, aí sim, vamos encerrar as últimas do Reinaldo, e aí quando ele vai por teimosia às 2 da tarde sem avisar o Diamantino, e aí depois será dispensado. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo capítulo.